Olá, pessoal, estamos começando mais uma edição do No Tempo do Jogo. Hoje comigo conduzindo o programa, Rodolfo Capelas. Tudo bem com você, Capelas? Tudo bom, Luiz? Hoje aí, 16 de junho, né? Estamos gravando no dia 16 de junho, aniversário da nossa amiga Sassá. Beijo, Sassá. E tivemos um dia histórico ontem na NBA. Kevin Durant, você é louco, bateu o recorde, foi cara único, mas capa mais tarde. NBA, fase de playoffs. E o nosso convidado de hoje, ele é jornalista, apresentador e para muitos ele é a companhia da hora do almoço. Com vocês, Felipe Andreoli. Tudo bem com você, Felipe? Fala, Luiz. Fala, Rodolfo. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu que estudei aí na FAAP há alguns anos, voltando no tempo aqui para participar com vocês. Um prazer. Prazer é todo nosso. Agradeço em nome da Rádio e da TV FAAP. Aliás, vocês sigam lá o YouTube da Rádio e TV FAAP. Deve aparecer aqui nos créditos daqui a pouquinho o canal certinho para vocês seguirem lá. Felipe, logo de cara, tenho muito assunto para falar com você, assim, muitas curiosidades. Logo de cara, o Felipe, ele fez parte da Rede Record, trabalhou na Cultura, trabalhou na Band, hoje está no Grupo Globo. Só que quando o Felipe era mais jovem, enquanto ele estava se formando, o sonho dele era ser VJ na MTV. Uma curiosidade. Inclusive, ele fez 2 testes lá. Conta um pouco pra gente, Felipe, dessa experiência. É verdade. Eu acho que, quem tem minha idade, assim, né, dos 30, um pouquinho para cima, até uns 40 anos, viveu muito intensamente essa época da MTV, era o canal dos jovens, né? Então, eu sou do tempo que tinha uns 5 canais só, eram 2, o 4, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13, né? Antes a televisão era isso, e depois surgiu o 32, que era MTV, que era no UHF, né? A galera nem sabe o que é o UHF hoje em dia. Mas, então, a MTV com os clipes e obviamente, com os VJs que surgiam na época, eram grandes inspirações, assim, caras que a gente realmente, assim, admirava e queria copiar e seguir. Então, eu sempre tive esse sonho de trabalhar na MTV. E curiosamente, quem conseguiu um teste para mim na MTV foi a minha colega de faculdade na época, e minha colega de faculdade na época era a Fernanda Lima. Então, essa história é muito curiosa, porque eu entreguei uma fita VHS também, não sei se o pessoal vai pegar uma fita VHS, não, uma fita de videocassete, com as minhas gravações do que eu tinha de trabalhos na época, e eu entreguei na mão da Fernanda Lima, na cara dura, assim. E ela falou, mano, que moleque folgado, né? Tipo, mano, o cara vem aqui, minha banda, assim, já pede. E aí, por incrível que pareça, ela viu a fita, ela achou muito legal as coisas que eu tinha feito. Entregou pro irmão dela, que era então empresário dela na época, nem sei se ainda é, mas enfim, na época era empresário dela. E ele, mano, gostou, me ligou e tal. E pouco tempo depois a gente abriu para testes lá, e realmente eles me chamaram para fazer um teste. Eu acabei fazendo 2 testes lá, né? O primeiro eu estava realmente muito nervoso, assim. Isso é até uma dica, né, para as pessoas. Nunca leve qualquer teste que você vai fazer como se fosse a última oportunidade da sua vida, porque não vai ter, né? A não ser que você vai fazer um teste com 100 anos, aí talvez seja a última, mas se você está ali sendo testado na sua juventude ou mesmo como adulto, tenha certeza que aquela não é a única oportunidade, não é a única porta que vai se abrir se você continuar batalhando, se você continuar trabalhando, outras portas vão se abrir. E aí o segundo teste eu até achei que eu fiz um pouco melhor, e nessa segunda leva eles, na primeira eu nem lembro quem acabou sendo aprovado, escolhido, quem foram os VJs, mas eu lembro que numa das 2 eles abriram aquele VJ por um dia. Eles até criaram um programa lá que, né, hoje não deixava de ser um reality na época, né? Então era uma disputa de anônimos tentando virar VJ. Eu falei, nossa, acho que meu teste foi muito ruim mesmo. Se eles até fizeram um programa tentar achar um VJ, porque os VJs que fizeram o teste aí foram muito mal. E aí, curiosamente, lá em 2010, quando eu tava no CQC, o CQC tava no auge, a MTV me chamou para ser VJ da MTV. Me chamou para fazer o Rock Go, né? Porque a turma tava saindo lá, depois de muitos e muitos anos a turma tava saindo, mas aí não dava. Aí a troca, aí ficou ruim para mim, aí eu tive que falar não pra MTV, porque eu sei que você tava no auge, tava muito gigante, não tinha como trocar a Band naquela época pela MTV. Legal. Capelas?
Luiz, eu ia comentar que é interessante que, apesar da diferença geracional aí, são 15 anos para mim e para o Andreoli, eu quis virar apresentador por causa da MTV, por causa do Cazé, por causa da Didi Wagner. Para mim são referências máximas, assim, pessoas que eu olhava quando criança e falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem vocês, sabe? Muito interessante. Ô Felipe, eu queria que você contasse... Os da minha época eram outros, né? O Astrid, o Edgar, esses eram os caras que eu... a Rita Lobo, esses eram os DJs que eu curti. Aliás, o Cazé tem uma história engraçada. Sabe que o Cazé foi o primeiro convidado para ser o bancada central lá no CQC, né? A parte do TAD era para ser o Cazé. Acho que o Cazé até hoje deve ter pensar um pouquinho nisso, se eu tivesse aceitado. Mas depois ele foi pra Liga também, ali conseguiu... E ali ele se encaixou bem melhor. Eu acho que ele fez uma história boa também na Liga, ele foi super bem. Total, concordo 100%. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dos seus tempos de cultura. Eu ouvi você no Mais Que 8 Minutos com o Rafinha Bass, e você falou que você tinha aquela, você é o Felipe Andreoli da cultura, que você queria ouvir isso em algum momento, mas na cultura é muito difícil. Conta pra gente. Cara, isso é uma coisa muito interessante, acho que vale também muito para quem está estudando, para quem está buscando seu lugar ao sol, né? Não adianta a gente, e eu demorei um pouco para entender isso, querer chegar no fim sem passar pelo meio, né? E acho que um pensamento inicial para a gente que vai fazer algo que tem a ver com comunicação, né? E comunicação significa atingir bastante gente, a gente associa o sucesso a ser famoso, né? A ser reconhecido. E acho que depois de muito tempo eu fui entender que não era assim, né? O sucesso é você ser feliz com o que você faz. O sucesso está ligado com você acabar seu dia e falar, nossa, que da hora, com uma coisa que eu gosto, trabalho com o que eu amo, né? Eu acho que isso é muito mais sucesso do que ser famoso, cara. Eu não quero fazer julgamento, porque eu não sei como é que é a vida das pessoas, mas eu tenho certeza que, tem gente que é muito, muito famosa e não é feliz. Porque às vezes talvez não trabalha com o que gosta, que não atingiu um objetivo que queria. Então isso eu demorei para aprender. E a cultura para mim foi muito importante justamente por isso. Porque eu fiquei 5 anos lá e quando eu encanei um pouco preciso ser reconhecido, preciso que as pessoas saibam do meu trabalho, eu preciso saber que eu sou bom, eu preciso desse reconhecimento. Quando eu deixei essa energia fluir e tirei essa obsessão mesmo da cabeça, as coisas começaram a fluir melhor. Eu continuei fazendo meu trabalho, eu já fazia o que eu gostava, porque desde a TV Cultura eu já trabalhava bastante com esporte, eu fazia o Metrópolis, que eu adorava, eu sempre gostei muito de cultura, eu sou apaixonado por música. Então, eu lembro, por exemplo, uma matéria que eu fui fazer com uma banda que chamava Vitória Estereofônica, e a vocalista da banda, eu olhei, que mulher linda, que menina linda, nossa, ela canta muito. E quem que era? Ela era a Maria do Céu, e hoje ela é só a Céu, né? Então eu vi a Céu ali nascendo e foi uma banda que eu vi indo na balada, né? Eu ia lá na Mata Café, quando a gente ia na balada naquela época, não tinha balada ainda tem, mas agora só vai idiota. Mas enfim, então eu descobri, eu sugeri a pauta, os caras aprovaram, eu fui lá, eu fiz com uma câmera que era minha. Então, cara, eu sempre tive esse privilégio de amar o que eu fazia. Eu acho que você não ama o que você faz todos os dias. Tinha dia que eu tinha que ir lá fazer a inauguração do hospital, eu ia lá fazer a inauguração do hospital. Mas a telecultura foi uma lição de vida, assim, de entender que a minha profissão, o que eu fazia, era muito maior do que ser famoso ou não ser famoso. E isso foi muito importante pro que veio depois, assim, né? Me ajudou bastante, mesmo que ainda assim, com as novidades, a gente vai aprendendo, se adaptando, entendendo e melhorando como ser humano, que é o mais importante, tentar melhorar como pessoa, né? E não só como profissional. Você foi para o Grupo Globo, aí você apresentou, era um dos componentes do Extraordinários, lá da Sport TV, e aí depois, aí focando agora um pouco no jornalismo esportivo, aí na TV aberta você recebeu o convite para participar do programa do Encontro com a Fátima Bernardes. Como foi deixar o esporte em segundo plano, Felipe? Cara, foi mais do que deixar o esporte em segundo plano, né? Porque, de alguma forma, no CQC, por mais que eu fizesse a maior parte das matérias, não era só esporte, né? Então, eu já fazia uma festa,
às vezes eu cobria política, não era tanto, mas quando eu fazia, as matérias internacionais, que eram sempre incríveis, então como só eu falava inglês ali, os meninos ainda patinavam, principalmente no começo não tinha ninguém que falasse inglês, só eu fazia as matérias todas que eram na gringa, então para mim aquilo era muito incrível. Para mim o que grande impacto foi, imagina, um dia eu estava lá entrevistando o Jamie Foxx, o Justin Timberlake, o Steven Tyler, e no outro dia eu estava na Avenida Paulista falando sobre calvície feminina. Eu estava em Bangu, 40 graus, falando o que vocês estão achando do BBB. Então aquele impacto para mim foi muito duro e muito importante também, né? Para botar o pezinho no chão, para entender a conjectura do negócio. Falei, cara, tô chegando agora numa empresa nova, tô recebendo essa oportunidade. Minhas matérias no TQC tinham 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Matéria no programa da Fátima tem 1 minuto e meio, cara. Então eu ia lá, meu trabalho inteiro, já acabou, mas aquela parte cortaram aquilo e aquilo. Então era um negócio assim de aprender a lidar com essa frustração, de buscar o espaço dentro daquela pequena janela que eu tinha, e aí essas coisas acontecem, né, cara? Então, como eu em nenhum momento reclamei, em nenhum momento falei, meu espaço tá pequeno aqui, eu mereço mais, nada, eu fui fazendo. E aí um belo dia, o Boninho me ligou e falou, olha, a Fátima vai sair de perto, quero que você apresente. Na época até apresentei eu, Ana Furtado e o Thiago Leifert, a gente chegou a fazer algumas edições juntos. Então, aí eu falei, caraca, olha só, segurei. Então tem tudo a ver com meio como eu lidei com a minha carreira, sabe? Tendo paciência, acreditando que meu trabalho era bom, que meu trabalho tinha uma autoria, né? Eu acho que isso é muito importante, ter uma autoria no trabalho, ter um DNA seu ali. E aí o espaço eu fui recebendo. E de alguma forma, no domingo tinha os extraordinários, para sentar aqui, extraordinários era só chegar lá, sentar e sair falando groselha, entendeu? Não era muito difícil, né? Mais do que isso, eu tinha que meio que explicar um pouco, porque a Maitê não sabia qual era a cor do time, o Peninha saía falando que ia um doido. Então aquela loucura do extraordinário, por mais que de vez em quando me irritasse um pouco, tá? Falando, mano, o cara não para de falar, brother, bagunça, ninguém vai dar uma ordem nisso. Essa responsabilidade caiu meio sem querer pra mim, porque eu que falo, pera, tá, vamos rodar lá o tal negócio. Então me ajudou também a ser um condutor ali no extraordinário. E concomitantemente na Fátima, né? E a Fátima também o encontro ajudava muito nessa organização do tempo, que é muito importante na TV. Porque você tem 1 hora de programa, tem 3 convidados, 3 apresentadores, uma banda, matéria. Como é que você distribui o tempo para todo mundo sair dali e não achar que entrou muito e saiu calado, né? Então são coisas que você nem sabe que você tem que aprender e você vai aprendendo. Então, tinha o extraordinário ali para me consolar, mas a minha vontade de ir pro esporte estava ali o tempo inteiro, contanto que minha ida pro esporte foi assim, né? Batendo na porta lá do chefe do esporte, falando, eu quero vir pra cá, me quer? Uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Falei, cara vai... Eu pensei, não, eu já tenho, cara. Se eu tô na empresa, tô indo falar com o chefe, ele falou, não, brother, obrigado, valeu, cara. Beleza, poderia. Eu continuaria ali a procurar um espaço de entretenimento. E cheguei lá com a cara e com a coragem, cara, é uma boa ideia. Eu já tinha pensado nisso até. Aí eu falei, olha só, se eu não tivesse falado, né? Então, realmente, as coisas... É o que eu disse, né, cara? Eu sempre fui um cara de esperar, ver acontecer, fazer o meu trabalho, mas também, nesse momento, eu tive uma ação que foi definitiva, né, cara? Foi muito importante nesse caminho. Então, é isso. Daquela hora que a gente fala, caramba, eu tenho... Como diria o Romário, né? Papai do céu abençoou, né? Porque nos momentos certos eu consegui fazer as movimentações e as mudanças, né? O Felipe primeiro passou pelo Esporte Espetacular e aí depois, eu até deixei de fazer esses créditos no início do programa, porque o programa não é só assistido no tempo do jogo aqui por gente aqui de São Paulo. Então, para aqueles que estão acompanhando fora de São Paulo, o Felipe é apresentador do Globo Esporte São Paulo. E dentro do Globo Esporte, Felipe, eu quero saber de você como você encarou o desafio de dar continuidade a um trabalho que foi feito desde a chegada do Thiago Leifert, depois com o Ivan Moré, de trazer para o Globo Esporte uma cara mais leve, mais descontraída. Como você encarou esse desafio? E aí depois eu tenho uma pergunta tanto para você quanto para o Capelas ali. Quero saber a opinião de vocês sobre os programas esportivos em geral. Mas primeiro sobre esse desafio do Globo Esporte. Cara, eu, pra ser bem sincero, fui muito tranquilo, assim. Já tinha tido a experiência, a passagem lá no Esporte Espetacular, né? No começo do Esporte Espetacular,
era eu e a Fernanda, né? Então a Fernanda era a principal estrela do esporte na Globo ali, e eu estava chegando quase com a visita, né? A visita chegou agora. A Fernanda sempre foi muito generosa comigo, a gente virou amigo. Ela dividia o par e par comigo, não tinha tipo eu sou a principal e você é um co. E quando a Fernanda saiu, eu fiz questão de fazer da mesma maneira e ser da mesma maneira com a Bárbara, né? A Bárbara chegou ela é uma menina super humilde, né? A Bárbara, ela é uma pessoa muito legal e muito humilde, então ela chegou cheia de dedos, de medos, que é super natural, como eu cheguei 2 anos antes dela, e eu falei, cara, tá em casa, joga pra mim, eu jogo pra você, aqui é mano a mano, é de igual pra igual. O Globo Esporte foi a minha primeira experiência de ser um condutor solo, né? Estar ali sozinho, obviamente tem dias que a gente tem os comentaristas, um dia a gente tem o Casagrande, outro dia a gente tem o Caio, mas ali de ser o condutor do programa. Mas eu acho que eu cheguei ali já muito pronto, muito preparado. E cara, pra ser bem sincero, sem pensar muito nos apresentadores anteriores, sabe? Eu acho que eu e o Thiago sempre tivemos um estilo bem parecido de condução e de pensamento das coisas, de como a gente vê o esporte, sobretudo, né? Porque o Thiago sempre viu o esporte como entretenimento e eu vejo o esporte como entretenimento, né? Eu acho que o esporte, ele é sério para quem? Para quem trabalha no esporte, né? Para os jogadores, para as comissões técnicas, para os técnicos, para quem cerca aquele ambiente, ele é sério. Para quem assiste, se não deveria ser uma diversão, né? É lógico que a gente se emociona, né? Porque tem a paixão e isso é o que move, sobretudo. A gente se irrita, a gente xinga, a gente fica bravo, mas é sobretudo, né, pra gente se divertir. Você não tem os mesmos sentimentos quando você tá vendo um programa de economia, né? Ou quando tá vendo um jornal nacional, eu não desperto o mesmo sentimento do esporte. E eu quero que o esporte mais me faça sorrir, mais me faça feliz, mais me faça dar risada, do que ficar nervoso e chorar. Então, na verdade, eu acho que eu tenho essa semelhança de visão com o Thiago e óbvio, de escrever os próprios textos, de botar uma graça, de botar, como eu disse, uma autoria naquilo. Então, nessa parte tem uma similaridade. E, na verdade, quando eu cheguei lá, foi para realmente fazer um bem diferente do que era quando era o João Moré, né? O GE estava indo num outro caminho nessa época. Para falar bem sincero, eu não acompanhei o GE muito nessa época. Então, para mim, é até muito bom, porque eu estava desvinculado, mas eu recebi o feedback do que era a missão. E aí eu também entendi o que vinha sendo feito ali meio que num piloto automático e falei, cara, para mim tá fácil mudar isso aqui. Chega de chorar na hora do almoço, né? Na hora do almoço não dá para você ficar comendo e chorando. É lógico, de vez em quando você tem uma matéria emocionante, tem uma história que toca, a gente continua tendo esses momentos no Globo Esporte, porque o esporte também traz essa emoção emotiva, né? Mas ele tem que ser, sobretudo, ainda mais no horário do almoço ali, divertido, informativo, altivo, né? Pra cima, alegre. Eu acho que essa é sempre a intenção do não dá pra você ficar chorando na macarronada todo dia, né, velho? Aí você muda de canal, porque no outro canal já tá passando coisa assim. Então, essa foi a missão. A minha missão foi mais realmente fazer essa mudança da saída do Ivan para minha chegada e muito feliz que a gente tem números, né? Então a gente começa a ver os resultados e quando os resultados dão certo, fala, caraca, quando você muda as coisas, realmente poderia ter dado errado. Aí eu também ia ver, falei, caraca, tô fazendo merda aqui. Mas como as mudanças foram positivas e os índices melhoraram, eu fiquei feliz, né? Falei, cara, que bom que a minha ideia funciona, né? Então, lógico que a gente tem um time, né? Eu não faço isso sozinho, a gente tem um baita time lá que também me recebeu de braços abertos, mas todo mundo tá muito feliz, assim, né? Eu amo fazer o Globo Esporte, porque hoje não fomos tão bem de audiência, amanhã tem outro. Nossa, hoje fomos muito bem de audiência, amanhã tem outro. Então, acho que a vida tem muito a ver com isso, né? Tem a ver até com a tatuagem no pescoço do Neymar, tudo passa. Tudo passa. Eu acho que... Queria comentar que exatamente isso eu vejo no jornalismo esportivo e nos programas de esporte, o melhor uso do infotainment, né, que é a informação com entretenimento, digamos assim, que a gente não vê muito nos outros segmentos, né. Eu acho que é muito bem usado. Felipe, eu queria te perguntar sobre, agora você é apresentador, você sente falta da época de reportagem, de ir lá colocar o microfone na cara das pessoas, de entrevistar Ronaldo, depois entrevistar a Gretchen, depois na semana seguinte entrevista o Paul McCartney, sabe?
Cara, eu vejo muito assim, né? Como eu nunca vou deixar de ser repórter. Para mim, eu vou ser sempre repórter, porque o repórter é um entrevistador. Eu sempre vou ser. Isso tá na veia. E todo jornalista gosta de entrevistar, de bater papo, de aprender, de descobrir coisas, de investigar. Então, acho que faz parte da nossa natureza, assim. Lógico, agora nessa época de pandemia, até por uma segurança, uma prevenção e não que tenha um tratamento diferente, tá? Mas como eu apresento o jornal, a gente tem evitado que eu vá para as internas, tem evitado que eu vá fazer matérias. Mas eu amo fazer matérias, eu tenho alguns quadros que a gente faz lá no GE, como o saque, né? Que a gente faz o saque do GE, tinha o Muricy aleatório quando estava o Muricy. Então eu tento substituir essa parte das reportagens um pouco pelos quadros, mas sem dúvida quando a pandemia permitir que a gente volte a viver minimamente de uma maneira normal, eu vou voltar a ir para a rua, fazer algumas entrevistas especiais. Então, por exemplo, quando puder entrevistar o Abel Ferreira pessoalmente, que até agora a gente nunca pode chegar perto desse cara, né? O Crespo, as entrevistas especiais, sempre tem essa chance. Até um pouquinho antes da pandemia estourar, a gente fez uma série com o Ronaldo, eu fui até a Espanha, a gente fez uma série chamada 24 Horas com o Ronaldo, foi algo muito legal, assim, mostrando um outro lado do fenômeno. Fizemos uma alusão, né, uma brincadeira como se fosse o 24 Horas, a série. Então eu gosto muito de criar, né, cara? Eu acho que a criatividade é uma parte inerente, né? Nem todo jornalista é criativo, né? Cada um, às vezes, tem a sua qualidade, mas a criatividade, para mim, é algo que eu preciso o tempo inteiro estar trabalhando e tem a ver com ir para a rua e tem a ver com fazer matéria, reportagem, quadro, né? Então, eu sempre me vejo, em algum momento, fazendo isso aí. Você vai falar que a estreia do Andreoli foi que eu me lembro, né? Foi um quadro Ronaldinho e Ronaldo, deles conversando um com o outro, assim, sobre quem faz mais falta na seleção hoje, quem que jogava, eles tinham que levantar a plaquinha. Eu lembro muito, eu tenho muito essa imagem para mim. Imagina estrear com essa dupla de ataque, Luiz, R9 e R10, cara. Sensacional. Aliás, falando de convidados, Felipe, ele navegou entrevistou muita gente do esporte, mas também muita gente da política. Participou da cobertura das eleições nos Estados Unidos, quando Barack Obama foi eleito, bateu papo com Lula, com Fernando Henrique, no esporte com Pelé, com Federer. Quero saber, Felipe, qual foi o momento mais marcante dessa série de entrevistas, de reportagens, de cobertura que você fez até hoje? Boa, é difícil, né? Porque é que nem aquela história, né? Cada momento desse pra gente é meio que um filho, né? Porque como eu vou falar que entrevistar o Federer foi melhor do que estar lá na posse do Obama em 2008, tá naquele momento histórico de um negro sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Eu acho que esse momento foi muito especial, muito forte. Tá ali no meio das pessoas, em Chicago, né, que era a cidade do Obama, e as pessoas choravam, cara, quando saiu o resultado da eleição, choravam copiosamente. Foi um momento lindo, assim, realmente muito emocionante, inesquecível. E, ao mesmo tempo, o tênis é meu esporte favorito, né, cara? É o esporte do meu coração. Lógico que eu amo futebol também, mas o tênis vem desde a minha infância. Eu era fã do Agassi, sabe? Então, tá ali com o Federer, e a primeira entrevista que eu fiz com o Federer, as pessoas estavam morrendo de medo de que a gente ia aprontar com o Federer, porque era CQC, né, cara? E era uma sequência de entrevistas de jornalistas brasileiros. E eu lembro direitinho, né? E aí a Glenda foi a penúltima e depois fui eu. E aí, mas tinha uns 4, 5. E era meio que nem entrar numa massagem, assim, sabe? As pessoas entravam e elas saíam. Todo mundo apaixonado pelo Federer, porque ele é um cara extremamente gentil, agradável, simpático. E só que a galera no entorno tava com muita atenção dele pegar mal com as brincadeiras. E aí, cara, e eu amo, então eu sabia tudo que brincar com o Federer, até onde ir, quais tipos de brincadeiras. Eu pensei muito antes dessa entrevista, eu tava muito preparado, vamos dizer assim. E ele amou, cara, ele participou de tudo, ele morreu de rir, ele ficou ali depois da entrevista conversando também. E quando o agente dele saiu, Tony, não lembro sobre o nome dele, a gente Antônio alguma coisa, ele falou assim, cara, foi a entrevista que ele mais gostou de fazer, a entrevista que ele mais gostou de dar. E eu falei, cara, imagina quantas entrevistas esse maluco já não deu, brother. O cara falar isso, pra mim aquilo foi realmente inesquecível, marcante. E agora,
Putz, é muita coisa, né? Então, muitas vezes no gosto também. Então, essa foi muito marcante. Uma que me marcou muito, porque juntou dois ídolos máximos para mim, foi uma matéria que a gente fez. Foi a primeira vez que eu gravei com o Guga. Eu sempre fui muito, muito fã do Guga. Quando eu trabalhava na TV Cultura, eu tinha um cabelão grande, uma barba, e em 2001, o Guga estava vivendo simplesmente o tri de Roland Garros ali na época. E até hoje, eu encontro pessoas que trabalhavam comigo na TV Cultura, as pessoas me chamam de Guga. O apelido lá virou Guga. Ô Guga, porque era muito parecido mesmo. E era de propósito, porque eu admirava e adorava que as pessoas me chamassem de Guga, né? E aí, quando eu fui entrevistar o Guga a primeira vez, eu fiquei muito, muito nervoso. E aí, no pacote, para piorar, tinha o André Agassi, que era meu ídolo de infância. O primeiro cara que eu gostei no tênis era o Agassi. E era um confronto dos dois. E aí, eles estavam treinando, e eu lá na frente da quadra, assim, tipo, mano, de boca aberta. E aí, o Guga faz assim. E aí, eu entro, e a minha mão tremendo, assim. E aí, o Agassi saiu. E aí, eu fiquei jogando com o Guga, só que eu tava muito nervoso. E aí, é inexplicável. Eu não sei porque o Agassi voltou e entrou do lado do Guga e eu comecei a rebater. Então, eu fico até arrepiado, né? Do lado tava o Guga e o outro Agassi e eu, brother. E eu, ai meu Deus, não posso errar. A sorte que a gente bateu com bola de softball, que é aquela bola de criança, né? Uma bolinha mais fofa, maior, assim. E aí eu não passei vergonha. Mas aquilo talvez tenha sido, profissionalmente, o momento que meu coração mais acelerou, cara. Olhando do lado, estavam meus maiores ídolos no esporte. E, obviamente, os encontros que eu tive com o Kobe Bryant também foram muito especiais, assim, porque eu amo NBA, eu amo basquete, eu sou torcedor do Lakers, desde a época que passava na Band, não agora, lá nos anos 90, na época do meu pai. E eu sempre fui muito, muito fã do Kobe. Então, e depois de tudo que aconteceu com ele, os momentos que eu tive com ele também são muito marcantes, muito especiais. E ele sempre foi nota 10, assim, nota 1000 de simpatia, de gostar das entrevistas. Então, é uma coisa que eu também vou guardar para sempre. O Felipe comentou do pai dele, nós estamos comentando do Luiz Andreoli. Para aqueles que não conhecem, o Luiz Andreoli teve grande destaque aí no jornalismo, entre os anos 80 e 90, muito destaque na Globo. Essa fase eu já vou entregar um pouco da idade, essa fase eu não peguei, mas a fase da Band, do Show do Esporte, essa eu peguei. Eu acompanhava direto o trabalho do Andreoli. E talvez seu pai tenha ficado muito feliz com o retorno do projeto do Show do Esporte na Band, né? Um projeto que foi retomado há 3 anos. Hoje tem o comando da Glenda e do Elia Júnior, que fazia parte daquela equipe dos anos 90. Então, seu pai deve estar muito, muito feliz, muito saudoso com esse retorno do Show do Esporte. Felipe, eu quero falar, eu fiz essa referência porque o Luiz Andreoli merece, foi um dos profissionais que me fizeram amar ainda mais o esporte. Nós falamos desses momentos bonitos, de entrevistas marcantes, mas a sua carreira também foi marcada por alguns perrengues, principalmente nas entrevistas do CQC. Você que sempre consolidou a sua carreira na televisão. Mas as entrevistas eram carregadas de humor, mas algumas perguntas deixavam os convidados ali bem na parede, né? Davam umas cutucadas ali. Qual foi o maior perrengue que você passou, Felipe? Putz, cara, boa pergunta. Acho que foram muitos, né? Normalmente os perrengues, as emoções era quando a gente estava fazendo alguma coisa errada, sei lá, tentando invadir algum lugar, entrar num lugar que o acesso não era permitido. Eu lembro, assim, o que me marcou foi muito no começo do CQC, quando eu ainda estava aprendendo a fazer o programa. Eu vinha do jornalismo, né? A maioria dos meninos vieram do humor, né? Então, tudo que falavam para eles fazerem, eles topavam, eles obedeciam. Se joga no chão, rola, grita, brinca, faz essa pergunta. Os caras, eles só seguiam as regras. E eu, muito no começo, eu ficava, não vou fazer isso, cara, desculpa, eu sou jornalista, brother, eu não faço isso. Não, brother, eu não vou subir no muro do CT. Eu relutava muito em fazer algumas coisas, porque eu achava que isso não se faz, cara. Jamais vou gritar pro cara lá, não posso gritar. Então, eu lembro uma exata que foi uma das nossas primeiras viagens internacionais. Então, esse perrengue foi um perrengue que deu certo e tem uma baita história. Mas, resumidamente, eu conhecia os jogadores, mas eu não conhecia de ser brother, como hoje eu sou de alguns deles. Não, eu sou mais brother de jogadores, sou brother de jogadores contemporâneos da minha época. Os moleques de hoje são muito novos, então não tenho ainda uma proximidade. Conheço, né? Mas na época eu era só mais um repórter no meio da multidão, antes do CQC, né?
E eu era vídeo repórter. Às vezes os caras me reconheciam porque eu era o único que fazia a câmera e o repórter ao mesmo tempo. E aí os caras falam, você conhece os jogadores? Ah, conheço, mas assim, não é que o Kaká vai falar, e aí, Felipe Leone, quanto tempo, saudade, e aquele dia que a gente foi tomar um café. Não existia isso na época, né? E aí a gente, para a estreia do CQC, a gente foi passar 10, 15 dias na Europa para caçar, literalmente, matérias com os jogadores. Um dos poucos caras que eu tinha realmente contato era o Júlio Batista, então eu consegui marcar e gravar uma entrevista com o Júlio Batista, só que ele não tem a relevância, o peso, assim, de ser um cara, né, para uma estreia de um programa novo, né, o CQC estrear, né, então a gente estava buscando um grande jogador para a estreia do CQC. Aí fizemos o Júlio Batista, ficou aquela coisa, né, mais ou menos. Aí a gente foi para Itália, eu falei, não, vamos conseguir com o Kaká. Aí a gente foi para Milão, o Kaká estava jogando no Milan ainda na época, e aí um dia antes da gente conseguir lá ir pro centro de treinamento do Milan, saber que era um lugar que a gente poderia ali encontrar com ele, o Milan perdeu numa puta zebra pro Arsenal em casa, na Champions, e foi eliminado no dia anterior da nossa ida. Tava um puta frio lá em Milão, e eu fiquei 3 horas na porta do CT do Milan, lá passando frio, que nem um condenado, velho. E aí, quando o Kaká saiu, na época a gente tinha aquela coisa de põe o óculos do CQC, né? Isso era muito importante pra gente, caras porem o óculos, põe o óculos. E aí cheguei, Kaká, lembra de mim? Eu falei, lembrou vagamente. Pô, Kaká, beleza, irmão, põe o óculos do CQC pra mim, é só isso, irmão, pelo amor de Deus, por favor. Velho, tem um contrato com a Armani, não dá, foi mal. Vai embora o carro, né, velho? Come neve. E aí, cara, a gente tava ficando sem opções, a gente tava, tipo, últimos dias de viagem, não tinha nada pra estreia. Eu falei, cara, mal comecei nesse programa, já vamos começar fracassando, né? E aí, um dia a gente foi ficar na porta do CT do Real Madrid. Falei, vamos ficar na porta do CT do Real Madrid, vamos tentar alguma coisa. Roberto Carlos, Robinho, quem passar, a gente se joga na frente do carro. Levamos uma bandeira do Brasil e ficamos na porta do CT do Real. Aí, por coincidência, tinha um maluco lá, um torcedor fanático, que o cara sabia todos os carros. Aí falou, Cacilhas, Sérgio Ramos. E o cara ia cantando pra gente os carros. Aí eu falei, Robinho. E na época o Robinho era o camisa 10 do Real, tinha acabado de ir, o Robinho tava assim no auge mesmo, né? Fico muito triste com tudo isso que aconteceu, porque naquela época, lá em 2008, ele ajudou, em 2008, ele foi muito legal, cara. Eu não posso mudar uma história pelo que aconteceu depois. Mas enfim. E aí, cara, eu peguei e me joguei na frente do carro do Robinho com uma bandeira do Brasil e ele parou o carro. Falou, moleque, eu lembro de você. Ele lembrou de, olha algumas coisas não, ele lembrou de uma matéria que eu tinha feito na TV Cultura com ele. Porque eu fiz uma matéria muito diferente. Eu chegava pros jogadores e perguntava, o que é bola pra você? Aí o cara, como assim que é bola? O que a bola é pra você, velho? A bola? Ah, bola é tudo. Aí os caras ficavam desarmados, que é uma pergunta tão simples, ao mesmo tempo tão complexa, né? E aí o cara respondia, quando o cara acabava de responder, eu perguntava, toda bola é bola? Aí os caras, Aí eu tirava uma bolinha de tênis do bolso e jogava do nada no cara. Aí o Robinho pegou e saiu petecando a bolinha. Ele guardou aquilo. Eu lembro daquela matéria da bolinha, eu lembro de você. O que você quer? Mano, eu tô com um programa novo lá no Brasil, vai estrear, blá, 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 blá. Não, beleza, não tinha WhatsApp na época. Ele falou, anota no celular aí, manda uma mensagem, mais tarde a gente combina lá em casa. Eu falei, o cara só tá fazendo isso pra, né, mano, ser gentil e vai literalmente pedalar, né? E aí, cara, ele pegou, passou o telefone, respondeu, recebeu a gente foi até a casa. Ele morava, inclusive, na época, na casa que era do Roberto Carlos, né? Então ele morava na época numa casa que era do Roberto Carlos, recebeu a gente, e aquela matéria foi a matéria principal da estreia do CQC. Então, logo nessa estreia, teve muitos perrengues, assim, muita emoção, até que foi literalmente aos 44 do segundo tempo que a gente conseguiu trazer a matéria de capa da estreia do CQC. Capelas? Então é isso, Luiz. A gente tá ficando com o tempo apertado e eu tinha coisas para perguntar sobre as partes não da televisão, as partes do stand-up, as partes do Desimpedidos, que o Felipe construiu uma carreira também assim, um pouco eu acho que influência dos colegas de CQC humoristas dele, jantando na orelha aqui, e era mais sobre isso. O que levou a você ir pro stand-up, a ir pra internet, né? O Desimpedidos, que foi assim... na minha opinião, o maior canal de futebol do Brasil. Mas é o maior canal de futebol do mundo. Literalmente. Não, em números, sim. Quesito conteúdo. Eu gosto muito dos conteúdos dos Desimpedidos. E o Andreoli fez algo que
depois virou o Fred mais 10, que eu sou, assim, muito fã do Fred. O Fred é a cara do povo no Desimpedidos. E eu queria mais que você contasse por que ir pro stand-up, por que ir pra internet, qual foi a mudança, assim? Boa. Eu acho que tem a ver com isso que eu falei lá atrás, né, no começo do papo, da evolução, né, de você começar a perceber as coisas. Não ficar parado no tempo é muito importante, né? Às vezes a gente tem opções. Eu, por exemplo, agora, as minhas redes sociais, elas estão muito mobilizadas para o momento que o Brasil passa. Talvez eu perdi, desde esse momento terrível que a gente está passando da pandemia até agora, no meu Instagram, mais de 100 mil seguidores. Perdi. Com o maior prazer, com o maior orgulho, com a maior felicidade. Por causa das minhas posturas, por causa do que eu acho importante postar, porque eu não vou ficar, e aí galera, fala, tô na praia, brother, sabe o que tá acontecendo, tem 500 mil pessoas mortas aqui no Brasil, para mim isso é bom senso. Então, para mim, o meu bom senso, a minha integridade vale mais do que ter seguidor e ficar fazendo dancinha no Rios, sem julgamento, só sou eu essa pessoa, entendeu? Por que eu resolvi fazer stand-up? Essa resposta é bem fácil, é bem simples. Os meninos todos faziam do CQC, todos eram, né, basicamente humoristas, ali tirando o taço. E aí o CQC começou a bombar, em 3 meses, estava fazendo muito sucesso. E aí comecei a receber ligação. Recebi uma ligação: oi, tudo bem? Você faz stand-up? No meu celular, né? Não tinha empresário, não tinha nada. Aí eu falei: não. Aí recebi uma segunda ligação, na mesma semana: oi, você faz stand-up? Não. Aí na terceira semana: oi, você faz stand-up? Pá, assumo. Claro que eu faço. Aí eu preciso fazer agora, né? Depois que eu respondi, escreveu o texto, né? Fazer. Então foi muito assim, cara, porque, cara, 1, 2, 3, vou aprender isso aqui, né, cara? Já tô na metade do caminho, meus amigos do CQC ajudaram demais, então foi assim que eu me meti no caminho do stand-up. Eu fiz 5 ou 6 anos de stand-up, foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida, eu vou guardar pra sempre, teatros lotados, mulheres tentando invadir o camarim, assim, que um Beatle naquela época, cara, então era muito legal. E em relação à internet de Desimpedidos, foi uma super coincidência. Meu irmão foi lá bater um papo no Desimpedidos, conheceu o canal, me falou da galera, falou: tem uma galera legal lá, acho que você vai gostar. Conheci a galera, a gente super rápido ali conseguiu fazer um combinado para eu entrar no canal. Já estava na reta final do CQC para mim, né, pelo menos na minha cabeça. E aí o Desimpedidos explodiu mesmo, né, cara? Eu acho que quando ligou o pavio, e ele começou a correr, foi quando eu tive a ideia do Vem Ibra, né? Que foi aquela campanha que a gente fez no Desimpedidos pro Ibra vir pra Copa, já que a Suécia tinha sido eliminada. E aí aquilo mostrou o poder do engajamento do Desimpedidos, porque em um dia o cara respondeu, a gente viu que tava dando certo muito aquilo. Só que aí acho que a bomba explodiu nesse pavio do sucesso do Desimpedidos quando eu saí. Porque quando o Fred entrou, o Fred era o que você acabou de falar, ele é nós, o Fred é do povo. O Fred era o cara que tava assistindo. Eu era um cara no patamar já. O cara do CQC, o cara da televisão, o cara já é famoso, o cara já tem sucesso. Ele tem o telefone dos jogadores, né? Hoje o Fred tem tudo isso, né? Mas quando ele entrou, ele era o Bruno, que parecia o Fred, e aí virou o Fred, né? Então, ele criou uma proximidade com a galera, e aí isso ajudou muito ao Desimpedidos se popularizar. Como Capela Salão, nós tínhamos muita coisa para conversar aqui, o tempo super curto, mas vamos marcar uma próxima edição. Valeu demais aí pelo aceite do convite. Você está escalado para algum programa especial nessas Olimpíadas na Globo ou só as edições regulares do GE? A pandemia, entre todas as coisas horríveis que ela fez, ela me tirou de Tóquio, né? Então, a gente já tem um estúdio na Bahia de Tóquio, né? Para o plano original em 2020. Com o problema da pandemia, foi insustentável manter a estrutura, construir essa estrutura para deixar para 2021. Esse estúdio foi construído lá no Projac, então eu, em vez de ir para Tóquio, eu vou para o Rio de Janeiro e de lá eu vou ser um dos condutores do dia, né? Como vocês sabem, quando a gente tem grandes coberturas Copa do Mundo, Olimpíada, a gente tem aquela cobertura do dia inteiro, eu vou fazer um horário e o Escobar vai fazer outro, né? Então, teremos os dois apresentadores ali principais na condução da Olimpíada na Globo, e tocando para a galera que está no Japão, tocando para os programas de entretenimento que vão passar na hora dos jogos, e eu vou apresentar o Globo Esporte Nacional, né? Porque aí vai ter um Globo Esporte Nacional, e eu que vou apresentar esse Globo Esporte durante a Olimpíada. Perfeito, Felipe. Valeu demais a sua participação. Boa sorte aí nessa cobertura olímpica. É uma experiência incrível, apesar de não ter ido para Tóquio. Capelas? O Magno Navarro vai estar na cobertura da Globo? Cara, da Globo, acredito que não, mas no Sport TV com certeza. Esse cara é fantástico. Eu acho que eu não posso falar ainda, mas acho que eles vão fazer um programa que eu já fiz.
O mesmo nome, pelo menos. O programa vai ter o mesmo nome, mas vai ser um programa totalmente diferente, que deve ser o Magno, e não posso falar. Mas aguardem. Vai ter um programa. Valeu, Felipe. Boa sorte no GE e boa sorte nesse projeto olímpico. Valeu, Luiz. Valeu, Rodolfo. Foi um prazer. Pode me chamar pro segundo tempo, porque eu falo muito mesmo, só dá pra fazer umas 2, 3 perguntas. Não, mas foi um jogo dinâmico, não é aquele jogo chato, foi um jogo bem jogado aí. Valeu, Felipe. Valeu, Capelas. Obrigado pela sua participação. Valeu, Luiz. Tamo junto sempre, tá ligado, né? E é isso aí. Muito obrigado pela sua companhia, para aqueles que assistiram, que acompanharam essa edição do No Tempo do Jogo no Spotify e no YouTube. Acompanhe, veja as edições anteriores aqui no YouTube e também no Spotify. E uma próxima edição com mais gente que faz o esporte. Valeu demais, um forte abraço.